Bem-vindos à Grande Beleza. Um mergulho no universo feminino e na sua diversidade. Eu sou Rosane Mulholland, uma mulher branca de cabelos castanhos curtos e estou vestindo uma blusa telha de mangas compridas. Eu sou Andréa Neves, eu tenho cabelos castanhos, escuros, cacheados. Eu sou uma mulher com nanismo e eu estou vestindo uma blusa verde com umas manguinhas soltinhas na altura dos cotovelos. Eu sou atriz, psicóloga, escritora e uma mãe apaixonada. Eu sou atriz, dramaturga, roteirista, militante, ativista, anticapacitista. Estamos em um estúdio. Ao centro temos uma mesa branca, retangular. Nós estamos sentadas na lateral em cadeiras pretas. Ao fundo tem uma tela exibindo a marca da Grande Beleza. E as paredes estão iluminadas num tom verde azulado. A Grande Beleza tem como pilar a interseccionalidade. Nós, mulheres, somos atravessadas por diversos marcadores além do gênero. Raça, classe, deficiência, idade, etnia, entre outros. Esses marcadores, eles trazem uma gama de vivências que nós queremos compartilhar aqui e criar um ambiente de escuta, acolhimento e empatia. Queremos nos reconhecer nas semelhanças e nos abraçar nas diferenças. E quem está aqui com a gente hoje é uma comunicadora, jornalista e, como ela mesma se define, um combo da diversidade ambulante. Mulher, negra, periférica e com deficiência. Sua grande marca é o pioneirismo. Ela é a primeira mulher cega a trabalhar como assistente de direção na TV Globo, na novela Todas as Flores. Foi considerada a primeira âncora cega do país, no programa Atualiza, e foi considerada por nada mais, nada menos do que a revista Vogue como uma das mulheres negras mais influentes do país. Ativista, antirracista e anticapacitista, mãe do Davi e da Amora, e com sua atuação ela tem aberto portas para que cada vez mais pessoas com deficiência conquistem mais e mais espaços. Ela é Natália Santos! Oi, gente, tudo bem? Só para complementar, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos cacheados na altura do ombro e estou usando uma blusa de manga até um pouquinho depois do cotovelo, branca, com várias cores, assim, bem colorida, para mostrar que eu sou diversa até nas cores. Natália, como você chegou ao jornalismo? Eu sempre fui muito apaixonada por pessoas. Desde que eu era muito pequenininha, eu sempre conversava com as pessoas, queria saber das histórias, sempre escrevi muito, sempre contei e recontei vários acontecimentos da minha família, dos meus amigos na escola, só que eu não sabia que eu queria ser jornalista, sabe? E aí, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 18 anos, eu já tinha me formado técnico em administração, alguém falou pra mim assim, cara, você já pensou em fazer jornalismo? Aí eu... Acho que não, porque meu apelido era Televina, assim, eu gostava muito de ver novela, sabe? Eu sempre fui muito apaixonada por novela. E aí, quando me perguntaram isso, eu fui pesquisar e eu entendi que eu acho que, sim, eu sou comunicóloga mesmo, né? E aí o jornalismo veio só para consagrar isso. E eu sou muito feliz sendo jornalista. Poxa, é muito bacana. Eu acho que quando a gente descobre, né, sei lá, aquilo que que faz a gente vibrar, né, que o nosso coração a gente se identifica muito com aquilo. Eu acho que desde criança, eu sou atriz e desde criança, desde os 6 anos de idade, que eu já sabia que eu queria ser atriz, né? Então, eu já cresci durante a minha vida toda me preparando para isso. E eu, claro que acho que como todas as crianças, né, a gente se espelha nas novelas. Eu via aquelas novelas e aí eu via, principalmente novela de época. Imagina, Sim. eu queria ser atriz porque eu adorava desmaiar, você acredita? Eu achava lindo. Ai, que maravilhosa. Aquelas mocinhas de época desmaiando, né? Só que eu nunca me vi representada lá, né? Sim. Isso é uma coisa que ao longo do tempo a gente vai percebendo e vai percebendo que, tipo, se eu não tô lá, se não tem ninguém como eu lá, então... Como que a gente chega lá, né? Vamos nós, né? Sou eu. É Exatamente. isso. Então, acho que durante essa coisa essa vontade, esse bichinho foi me picando e eu, de alguma forma, fui me preparando para esse momento até estar aqui, né? Contando essa história e procurando também trazer essa coisa que você traz tão bem, que é essa representatividade. Eu também sempre quis ser atriz, assim, desde criança.
Mas acabei me formando em psicologia e sem largar teatro, sem largar atuação. E acho que uma coisa se soma à outra. E eu, ao contrário, né, sempre vi pessoas com a minha cara nas novelas e tal. Então, eu sou só mais uma mesmo. Mas é muito curioso, realmente, assim, porque tem um monte de gente parecida comigo, né? E seria muito legal ver realmente. E como está acontecendo? A gente está vendo uma diversidade maior e isso está crescendo e a gente quer isso, né? A gente quer ver nosso país e as nossas pessoas representadas. A gente faz parte de um grupo que é uma população grande, né, André? Assim, a gente fala de 1/4 da população brasileira com Exato. deficiência, a gente fala de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e, ao mesmo tempo, é uma galera grande que não é representada, né? E aí eu falo de representação e representatividade, porque acho que são duas coisas que são diferentes e que a gente acaba não se encontrando e não se vendo em nenhum desses lugares. Mas é o que você falou, assim, as coisas estão começando a acontecer, né? Não dá pra gente olhar o que a gente tem agora e dizer que não tem nada. Eu acho que a gente avançou muito em tecnologia, a gente avançou muito em legislação. O Brasil é um dos países com a legislação mais avançadas e atuais do mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem um capital humano que se comprometa em cumprir essa legislação. E aí é por isso que a gente segue dando murro em ponta de faca, e é por isso que a gente vai seguir estourando as bolhas, né? Exatamente. Por mais difícil que seja, mas acho que é importante a gente ocupar esses espaços e fazer questão de ocupar esses espaços. Eu acho que é um trabalho, e é um trabalho que já veio de antes, né? Que foi uma Sim. galera que lutou primeiro para que essas leis existissem aqui, né? Exatamente. Então, assim, foi uma galera que vem lá, aqui no Brasil, lá da década de 70, se eu não me engano, lutando, porque antes disso, as pessoas com deficiência, elas estavam clausuradas dentro de casa ou em manicômios, assim, das maneiras mais abjetas possíveis, né? E aí veio essa galera e lutou para que a gente tivesse essa legislação que, se ela fosse realmente cumprida, eu acredito que nós, pessoas com deficiência, a gente já poderia estar por aí realmente ocupando mais espaços, mas eu acho que esse movimento ele tem ganhado força, principalmente na época da pandemia, né? Sim. Porque a gente, como pessoa com deficiência, não tem como, né, pela própria característica desse grupo, não tem como a gente ficar indo ocupar ruas e fazer essa manifestação física toda hora, né? Então, a pandemia ajudou muito, porque a gente já vivia, a gente costuma dizer isso, né? A gente já vivia em quarentena, né? Porque é difícil nas ruas você ter acessibilidade, você conseguir se movimentar. Então, esse lugar de internet propiciou com que a gente se encontrasse e se mobilizasse de alguma forma para que a gente conseguisse que esses espaços fossem mais conquistados, que a gente tivesse mais voz, que a gente pudesse usar as nossas redes sociais para comunicar, para conversar entre a gente, porque a gente fica muito solitário achando que são questões individuais, até a gente perceber que tem o outro ali e que não, é coletivo e que a gente precisa se mobilizar não só para fazer com que as leis se cumpram, mas para que a gente possa também ser esse espelho um para o outro, de beleza, sim, de competência, sim, de que a gente pode fazer sim, de que a gente tem que nós somos seres atuantes e que a gente tem muito para compartilhar no mundo. E é muito importante ouvir vocês mesmo, porque falando disso, eu conheci pessoas com nanismo, eu conheço a Andréia, né? Eu nunca tive uma conversa com uma pessoa cega como a gente está tendo agora. É a primeira vez, assim. Realmente a gente não tem pessoas com deficiência o tempo todo por perto. E se a gente não escuta vocês também, a gente não sabe como agir, o que vocês sentem, o que vocês querem, né? Assim, é muito importante ter esses espaços para a gente trocar. A gente, pessoa com deficiência, sempre teve o direito de ir e vir meio cerceado, né? E aí acho que a globalização ajudou um pouco a gente encontrar os nossos pares no mundo. E acho que a pandemia veio como uma segunda revolução para a gente, assim, depois da globalização. Porque isso, a gente teve uma quantidade muito grande de pessoas com direito de ir e vir cerceado. E aí soluções para que essas existências continuassem
foram providenciadas. E, de uma certa forma, quando essas soluções são providenciadas, essas soluções também atendem a gente, né? E aí é o momento em que a gente fala assim, mas na pandemia a gente apareceu mais. Sim, por que a gente apareceu mais? Porque todo mundo começou a se comunicar através da internet. Porque todo mundo passou a fazer compra por aplicativo, por exemplo. Eu não consigo ir a um supermercado e ter autonomia plena para fazer as compras que sou eu que pago. Mas a partir do momento em que a gente teve uma pandemia e que a gente não podia sair para fazer compra, o aplicativo passou a permitir que eu fizesse compra por ele. Porque existem, sei lá, 7 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil? Não. Porque 200 milhões de pessoas não podiam sair de casa. Então, assim, é uma necessidade que é nossa, que passou a ser do coletivo, e aí essas transformações passaram a acontecer. E aí o que eu falo sempre é que essas transformações só vão acontecer quando a gente tiver intencionalidade. Quando a gente tiver intenção de incluir, quando a gente tiver intenção de fazer participar, de fazer pertencer, aí a gente vai passar a ocupar cada vez mais esses espaços, mas precisa ter intenção. Porque se não tiver, as coisas não vão caminhar, assim. Eu acho que, eu sou muito, às vezes, um pouco pessimista de achar que as coisas não estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, reconheço, sou grata pelas transformações que a gente já vê. É por isso que eu, uma mulher negra, cega, periférica, sou formada, tenho um emprego de carteira assinada, tenho uma família com 2 filhos. Eu sou a regra? Não, eu sou a exceção. Mas para que eu chegasse nos lugares onde eu cheguei, para que eu ocupasse esses lugares, precisou ter intenção de quem quis me contratar, precisou ter intenção de quem providenciou a oportunidade, porque a gente sabe, né, André, essas oportunidades elas não acontecem. Eu, por exemplo, nunca tive meu currículo selecionado. Eu sempre trabalhei por quem indica. Eu me orgulho por isso? Cara, não me orgulho, porque o meu currículo é bom. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse quem confiasse no meu trabalho, eu também não chegaria. Então, às vezes, é preciso que a gente tenha vontade. Se a gente não tiver vontade, nenhuma lei vai funcionar, as coisas não vão acontecer, os aplicativos não vão ser acessíveis ao leitor de tela e por aí vai, sabe? Mas é isso, a gente precisa querer, assim como vocês quiseram me trazer para conversar com vocês. A gente precisa abrir essa caixinha, né? De colocar a pessoa, principalmente as pessoas com deficiência, elas estão muito nessa caixinha que é do lugar do modelo médico, que é um modelo antigo, né? Que coloca a pessoa com deficiência como um ser frágil, que o único passeio, a única coisa que ela faz é ir do hospital para casa e da casa para o hospital. E entender que nós somos produtivos, que nós somos consumidores, né? Porque eu acho que isso é muito importante, que a gente tem o que agregar, que a nossa diferença, como a Natália mesmo falou, né? Muito do que se vê hoje em tecnologia que foi desenvolvido não foi para a gente, mas nos atende, mas também muitas das coisas que poderiam ser projetadas, como tem uma história de um rapaz, eu não me lembro o certo nome dele, mas ele era surdo, né? Um rapaz surdo, casado, né? Os 2 surdos, e ele precisava se comunicar com a mulher dele enquanto ele estava no trabalho. Então, ele criou um protótipo de e-mail para poder se comunicar com a mulher dele. Uau. Então, a partir daí, o e-mail veio depois disso, sabe? Então, assim, são tecnologias que você começa a desenvolver para poder atender uma determinada demanda e que isso vai servir para todo mundo, entende? Como as próprias tecnologias assistivas para pessoas com deficiência ou recursos de rampa mesmo, né? Você engravidou, você sabe como é difícil você andar pelas ruas esburacadas por aí, e sem tudo com muita escada, com muita... Como é que faz uma mulher com 9 meses de gravidez andando com filho, andando por aí sem uma rampa? A rampa ajuda, sabe? Então, são coisas que, de alguma maneira, elas vão atender não só a gente, elas atendem a população em geral. Então, isso não é só incluir, de fazer para a gente e achar que estamos atendendo só este grupo, mas é algo que é para a sociedade como um todo. Fora que a nossa população está envelhecendo cada vez mais, né? Então, a gente fala de uma expectativa de vida aí dos seus 80, 90 anos. A gente sabe que quanto mais velho a gente é, menos recursos a gente vai acabar tendo, porque o nosso corpo não é uma máquina, então o nosso corpo envelhece. A gente vai ter necessidades e que são necessidades que precisarão ser atendidas. Então, às vezes as pessoas brincam e falam assim, porque nós... Cara, não somos nós e eles. A gente pertence a uma população, a uma sociedade. Sim. A gente está dentro do todo. Então, acho que essa visão de
enquanto a gente continuar separando, mesmo que seja no discurso, a gente se coloca à parte, a gente se coloca à margem. Não, cara, a gente tá dentro, sabe? Sim. A gente é humano assim como todos vocês. A gente tá no mesmo barco, de uma certa forma, né? Nascemos e vamos morrer e vamos pro... Enfim, cada um para um lugar que escolhe, mas da mesma forma. E aí é isso, que as pessoas precisam entender é que a gente luta para pertencer e participar da sociedade de maneira equânime. Igual nunca vai ser, mas que a gente tenha direitos básicos respeitados, assim como pessoas que não têm deficiência. Igual nunca vai ser e nem é pra ser, Não né, é gente? pra ser. Imagina todo mundo igual, que Nossa, chatice. que coisa. Eu não aguentaria uma segunda Natália. E o que mais te orgulha na sua trajetória, Natália? Olha, eu acho que o que mais me orgulha na minha trajetória é a certeza de que eu nunca quis fazer nada igual a ninguém. Assim, a minha mãe sempre me falou uma coisa que eu levo pra minha vida num geral, que é, cara, faça tudo o que você quiser fazer, mas nunca queira fazer nada igual a ninguém. Porque as pessoas são diferentes. Então, eu não posso falar pra vocês que a minha trajetória não é difícil e que foi fácil chegar aqui. Cara, não, assim, muitos nãos, muitas portas não abertas, que a gente precisou bater, quebrar para poder entrar e tudo mais. Mas eu acho que essa capacidade de me enxergar nos lugares onde as pessoas não me colocam, de não respeitar os rótulos, todos esses rótulos que eu tenho, né? Como você falou, eu costumo dizer que eu sou um combo da diversidade, mas foi não aceitar o lugar na vitrine que me colocaram, assim. Quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo, e eu fiz jornalismo de uma maneira, quando mais nova, querendo ser apresentadora do Fantástico, olha só. Uau. Eu jurava, gente, eu vou ser apresentadora do Fantástico. Quando eu entrei na faculdade, eu entendi que eu posso ser qualquer coisa que eu quisesse, que eu tivesse a comunicação como meio, né? Mas quando eu decidi, eu falava para as pessoas que eu queria ser apresentadora do Fantástico, as pessoas falavam, mas você é cega, como é que você vai fazer isso? Eu falava, gente, mas essa não é uma responsabilidade minha, não sou eu que tenho que responder essa pergunta. Eu vou me preparar para isso. Como que vai ser? Vai ser a Globo ou a empresa que me contratar que vai prover o recurso, assim como ela provê o recurso para outras pessoas que não têm deficiência. Então, assim, algumas responsabilidades que nos são atribuídas que não são nossas, que as pessoas colocam pra gente. Então, eu sempre fiz questão de, primeiro, assim, querer fazer nada igual, não querer fazer nada igual a ninguém, entender o meu tempo, o meu espaço, como eu consigo fazer, pedir ajuda, sempre pedir muito ajuda. Não tenho vergonha, não tenho questão com isso. Eu acho que todos os seres humanos são seres interdependentes. É que a gente costuma colocar a deficiência como, primeiro, sinônimo de doença, e aqui a gente precisa dizer que existem pessoas com deficiência que são doentes e existem pessoas com deficiência que não têm doenças, que são duas coisas completamente diferentes. E a outra coisa pessoas com deficiência não são seres completamente dependentes o tempo todo. O que vai fazer eu ser uma pessoa mais dependente ou menos dependente é a quantidade de recursos que eu tenho para exercer a minha autonomia. Então, o que eu fiz questão de mostrar o tempo todo e faço ainda hoje para as pessoas é que se eu tenho recurso para exercer aquilo que eu me proponho, eu vou fazer. Eu não sou um ser dependente completamente. E se eu fosse, está tudo bem, porque todos nós somos interdependentes em algum momento da nossa vida. A gente não vive isolado. E aí essa carga cai sempre para a gente. Então, assim, o meu orgulho cara, é difícil, é pesado, mas é isso, assim, eu me orgulho muito de não ter aceitado o lugar que me colocaram. Porque se eu tivesse aceitado o lugar que me colocaram, eu não estaria hoje onde eu estou. Isso, claro, assim, respeitando todas as oportunidades que eu tenho, não tirando da minha realidade como única, sabendo que a minha trajetória é uma só, não falo num geral, que eu acho muito complicado quando a gente pega um perfil como o meu e a gente traz a responsabilidade para outras pessoas com deficiência também, do tipo, se a Nath pode, você também pode. Cara, não. Porque, assim, a minha trajetória é muito diferente de alguma outra. Não que você não possa se inspirar em mim, claro que pode. Mas eu tive oportunidades que talvez você não tenha. E aí, obviamente, que aonde você vai chegar vai ser um lugar diferente do meu. Por quê? Porque a gente tem um ambiente diferente. Então, não é que você não possa chegar, você até pode. E eu tô falando isso porque eu acho perigoso, assim, pra gente com deficiência, porque às vezes a gente não consegue, né, Andréia? Sim. E aí as pessoas tomam isso como uma regra, e, cara, não é regra, sabe? Não é regra mesmo, mas é isso, assim, não é fácil não, gente. Mas eu tô aí tentando, sigo tentando. Eu acho que as pessoas, em geral, assim, têm muita dificuldade de tentar de sair da sua própria perspectiva, né? A gente vive num mundo que é muito visual. E
cercado de telas para todos os lados, cada vez mais, e a gente depende muito da visão em geral. Então, acho que para uma pessoa imaginar como é não ter a visão, é assim, é muito difícil. Então, a tendência é achar que não dá. E, na verdade, eu imagino, me corrija se eu estiver errada, mas eu imagino que você deve ter os outros sentidos muito mais aguçados do que a gente, que você desenvolveu outras inteligências que a gente não desenvolveu. Enfim, é um universo que é seu e, enfim, né? Não é pra gente comparar com o nosso, é isso que eu quero dizer. Eu acredito, assim, complementando o que você falou, porque, assim, existe uma falta de referência das pessoas sem deficiência. Do que é ter uma deficiência, existe muito estigma e, como a Natália fala do ponto dela, que ela chegou e ela pôde ocupar o espaço dela porque também foram dadas condições e, assim, não é alguma... Porque estruturalmente a gente é colocado nessa caixinha do não consegue. Assim, é isso. Tipo, a Natália é cega e eu sou uma mulher com nanismo, eu tenho nanismo. Então, assim, eu também sou colocada nesse lugar porque eu sou infantilizada. Então, eu sou colocada nessa caixinha do... Ai, é pequena, é delicada, não consegue, não dá conta. Tipo, ai, eu não dou conta de segurar um bebê no colo, sabe? Já ouvi isso. E aí eu sou atriz e aí eu escolhi me expor, sabe? Eu escolhi colocar o meu corpo na frente de uma tela e, assim, eu faço muito teatro, fiz muito teatro, mas eu sempre quis estar no audiovisual, porque de alguma maneira, eu achava aquilo importante e acho, e quando eu estou fazendo, e eu posso dizer também sobre pioneirismo, que eu acredito que sou a primeira mulher com nanismo a estrelar uma série dramática na TV brasileira, que foi a série Conselho Tutelar, né, na TV Record. E isso, quando eu estava ali, para mim, o meu corpo ali não era a Andréia só atriz, é um corpo político que está ali mostrando o que é que uma mulher com nanismo, que história ela está contando. E, assim, eu não estava contando uma história sobre, que eu acho que também como atriz eu procuro esse lugar de eu não estou contando a história da deficiência, eu estou contando a história da personagem tal, que tem uma vida tal e que também, assim como eu tenho cabelos cacheados, olhos tal, também tem nanismo. Sim. Então, assim, eu sempre procurei esse lugar e eu acredito que também por conta de pessoas que me ajudaram e que viram em mim uma oportunidade de contar uma história com mais camadas, né? Então, as personagens, em geral, elas não são escritas. Em geral, não. As personagens não são escritas para pessoas com deficiência, muito menos para, assim, pessoas com nanismo. Então, eu sempre atuei e fui convidada para fazer algum tipo de produção. E a personagem, geralmente, ela era uma personagem que não tinha deficiência e acharam interessante me colocar nesse lugar. E eu me coloquei muito conscientemente do que eu estava fazendo. E é o que eu procuro fazer. E é o que eu digo, e como a Natália já falou também, foram oportunidades, foram portas que se abriram e que não é uma regra, é a exceção. Mas que a gente luta, que a gente procura fazer desses espaços e estar presente, estar inteiras, para que, sim, possa ser uma regra, sabe? Quando eu conheci a Deinha, enfim, mais de 20 anos atrás, a gente andava muito junto, eu tinha uma mania, que era ficar carregando as sacolas da Deinha. Eu olhava pra Deinha, não, vou carregar sua sacola, vamos lá, vamos lá. Até que um dia, eu não sei porquê, a gente estava num grupo, o pessoal estava brincando de... Queda de braço. Queda de braço. Aí eu fui fazer queda de braço com a Deinha. Pra quê? Ela me derrubou. Eu falei, pra que eu fico carregando sacola pra você? Você é mais forte, vai carregar as minhas sacolas agora, Deinha. Tipo, muito né? É uma virada de pensamento que você fala, cara, por que eu tô fazendo isso? Ela não precisa. O que acontece que eu acho que na maioria das vezes as pessoas sem deficiência, elas não se imaginam com uma deficiência. E aí, seja qual for essa deficiência que você convive pela primeira vez, de maneira... Um convívio que você, sei lá, chama essa pessoa para ir na sua casa, ou que você estuda, que você passa a conviver diariamente ou quase que diariamente com ela,
você leva um impacto. Por quê? Porque você não se vê naquela situação e talvez você não soubesse lidar com você naquela situação. Sim. Então, o que acontece na maioria das vezes comigo, que sou uma pessoa cega, é o que você falou, não é que os meus sentidos são mais aguçados, eles são mais usados. Sim. Porque eu não tenho a principal porta de entrada de informação, que é a visão. Então, eu preciso enxergar com o tato, com a audição, com o olfato, com o paladar. Tudo em mim é forma de enxergar. Tudo que eu encostei na blusa da Daya antes da gente começar a gravar, eu falei, nossa, que blusa linda. Porque eu peguei o copo, achei esse copo lindo. E eu falei, por que isso? Porque eu vejo, tudo pra mim é entrada de informação. E o que acontece na maioria das vezes com vocês que enxergam é que vocês ignoram os outros sentidos. Então Sim. não é que os meus sentidos são mais inteligentes ou são mais aguçados. Cara, eles precisam ser usados. Senão eu não enxergo. Eu trabalho com audiovisual, gente. Uma pessoa cega, eu sou assistente de direção atualmente. E eu preciso estar ligada em tudo que é entrada de informação. Eu preciso enxergar por mim, eu preciso enxergar como vocês. Eu preciso entender como vocês enxergam. E aí as pessoas falam, nossa, mas como que você... Eu faço várias coisas que as pessoas não imaginam. E eu respondo das formas mais práticas, do tipo... como que você surfa? Com a perna. Como que você anda de bicicleta? Também com a perna e com os braços. Mas você não... Cara, óbvio... Eu preciso de ajuda? Preciso, gente. Assim como qualquer uma outra pessoa. Eu não vou pegar minha bicicleta e sair na linha amarela aqui no Rio de Janeiro, que é uma linha completamente de alta velocidade. Não vou fazer isso. Mas eu consigo andar de bicicleta, então eu até tenho um vídeo no meu Instagram e meu esposo fala, vai pra esquerda, beleza. O objetivo é andar de bicicleta, independente da maneira que seja. Então, isso assim, acaba que eu sempre vou dando o meu jeito de fazer coisas. E como vocês não se imaginam, parece que é uma coisa horrível. Eu sempre falo, eu não enxergo, eu não sei enxergar. Eu enxerguei pouquíssimo na vida, acho que 20%, que é preto, branco e cinza. E se você me perguntar hoje, todo mundo me pergunta isso, mas e a medicina? E aí, você quer enxergar? Cara, eu não sei enxergar. Eu não sei se eu quero enxergar. Eu queria muito mais em que a sociedade projetasse espaços, produtos em que eu conseguisse consumir sendo cega, do que eu ter que passar a enxergar para viver como vocês. Eu acho que a questão não está na minha deficiência. A questão está numa sociedade que não sabe fazer uma embalagem de shampoo diferente para condicionador, cara. Aí eu preciso tirar o rótulo. Esse é o problema. Cara, não tem nada a ver a minha cegueira com o shampoo que é diferente do condicionador. O que tem a ver? Sabe? Então é isso, assim, eu acho que a questão é que quando você tem uma deficiência, o problema para vocês que não têm deficiência está sempre localizado na deficiência. Vocês esquecem que a nossa deficiência, ela entra em contato com o meio. Ela entra em contato com os desafios que vocês nos impõem. Então, você é feliz o tempo todo? Cara, não! Eu não sou feliz o tempo todo. Eu tenho dificuldade da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas a diferença é que eu não projeto essa dificuldade na minha deficiência. Não tem nada a ver com isso, coitada. Nada a ver. Eu só não enxergo e tá tudo bem. Agora, se a sociedade inteira toda não enxergasse, a gente estaria falando de uma outra questão, entendeu? Com certeza. A questão é que nada é feito pra gente. E eu acho que essa é a virada de chave que precisa acontecer, sabe? Primeiro, entender que o problema não tá na deficiência. E segundo, deixar de achar que porque você não conseguiria, eu também não vou conseguir, sabe? E às vezes a gente acha que não conseguiria porque a gente tá apoiado, vive acostumado com isso a vida inteira. Mas na hora que precisar, meu bem, vai dar seu jeito, entendeu? Enfim. E vamos passar para um outro assunto que eu acho também interessante, que a gente está falando aqui de audiovisual também, de imagem principalmente, né? De como os outros veem a gente, de como a gente precisa se colocar. E vamos para uma Natália, vamos para uma coisa mais pessoal. Natália, como é que é essa coisa de se arrumar para você? Você gosta de se arrumar? Como é que você quer passar com a sua imagem? O que você quer comunicar com isso? Olha, várias fases. Uma fase mãe agora, mãe de 2. Mas assim, eu sempre fui muito vaidosa. Muito, muito vaidosa mesmo. Eu lembro que quando eu soube, com 12 anos, que eu ia ficar completamente cega, a primeira coisa que eu pedi à minha mãe foi, cara, não quero ser uma cega apática. Não quero usar marrom, não quero usar cinza, eu tinha questões. Porque a imagem de pessoas cegas que passavam pra mim eram cegos não coloridos, né? Cegos sem vida. E isso se refletia na roupa que eles usavam, essas coisas todas. E tem algumas pessoas que ainda usam. Mas eu sempre fui muito solar, assim, sempre fui muito feliz. Nunca, como eu disse anteriormente, assim, o fato de eu não achar a deficiência visual um problema, isso nunca refletiu em mim, assim. Eu acho que o nosso corpo é político, ele comunica aquilo que a gente quer se comunicar.
Eu tenho as minhas vaidades, tenho as minhas questões estéticas. Por exemplo, agora eu acabei de ser mãe, eu sempre fui muito magrinha. E o que acontece comigo é que eu tenho muita facilidade de emagrecer. Então, eu tô bem mais magra do que eu era antes da Amora nascer. E isso é uma coisa que tá me incomodando. É uma coisa visual, que teoricamente as pessoas se perguntariam: mas por que você se incomoda com isso que você não vê? Cara, é o meu corpo, assim. Eu tenho características femininas, assim como várias outras mulheres. E tem coisas no meu corpo que me incomodam. Então, vou abrir o jogo aqui. Cara, hoje eu escolhi uma roupa larga, que eu acho linda e tal, mas que não marca muito o meu corpo e que não ficaria evidente que eu estou mais magra do que o normal, porque as pessoas sempre me olham e falam: nossa, como você tá magra? E isso me incomoda. Então, assim, a roupa que eu coloco vai muito da mensagem que eu quero passar naquele momento, naquele dia. Às vezes eu tô com uma roupa linda, me acho super feia, e às vezes eu tô com um jeans e uma camiseta e me sinto a mulher mais bonita do mundo. Acontece super comigo. E é isso, assim, vai muito da fase, sabe? Como, E você sente pressão estética sendo mulher? Você achou durante a sua vida que você tinha que seguir algum padrão, algum modelo? Tentou se encaixar em algum padrão de beleza? Como que você recebe isso? É uma pergunta difícil e fácil, assim. Porque como eu nunca enxerguei, né? Parte do princípio que... Nunca enxerguei como vocês, que enxergam. Parte do princípio em que eu não tenho essas questões. Mas o padrão estético, ele é ensinado, independente de você enxergar ou não. Ele é passado, né? Tanto é que sabemos que o padrão de beleza da mulher brasileira, do homem brasileiro, é um homem branco, louro, de olho claro e esbelto. Eu já vi isso na vida? Não. Mas isso é uma coisa que eu sei. Eu acho que, honestamente, eu nunca me senti pressionada diretamente para estar nesse padrão. Mas o meu corpo sempre me incomodou de alguma forma, porque eu sempre quis alguma coisa que eu não estava vendo, porque eu não toco as pessoas. Então, eu sempre me achei magra, chegou uma hora que eu achei que meu corpo estava ótimo, e aí fiquei bem com isso, mas toda vez que eu me tocava, eu falava: nossa, talvez eu quisesse. E isso não tá muito diretamente ligado àquilo que eu tô vendo, sabe? Então, eu sempre tive uma preocupação. Eu acho que eu me pressionei mais do que qualquer outra pessoa. Nunca me incomodou o fato das pessoas falarem que eu era magra até agora. Agora é uma coisa que tem me incomodado um pouco. Mas antes, não. Agora, o meu cabelo. Eu alisei meu cabelo durante 13 anos. Eu gostava da textura lisa. Porque eu nunca tinha sido apresentada diretamente a textura cacheada como o meu cabelo é. O meu cabelo era muito mais cacheado do que ele tá. E era até, assim, a altura da bunda. E eu quis alisar porque eu não gostava do meu cabelo. Por que eu não gostava? Cara, não sei. Então, pode ser que seja uma coisa que é sociedade estrutural. Eu tô com 31 anos. Quando eu tinha 10, 12 anos, a gente não tinha cremes específicos para cabelo cacheado. A gente não tinha hidratação, a gente não tinha salão específico para isso. Era muito mais fácil ter o cabelo pranchado. Eu acho feio hoje em dia. Cara, não, eu não acho feio. De vez em quando eu acordo e falo: queria alisar meu cabelo. Porque eu convivi muito tempo com isso. E pra mim tá tudo bem, sabe? Só que hoje eu já consigo me ver bonita com o cabelo do jeito que ele tá. Há 11 anos atrás eu não conseguia. Então acho que tem umas coisas que são muito indiretas e que me afetam. Tem coisas que são diretas e que me afetam. E tem outras coisas que não, assim. Tem coisa que... Por exemplo, o olho da minha filha, da Amora, ele é um olho que tá claro. E eu falo que tá claro porque o olho do Davi era claro, meio azul esverdeado. Não sei como é isso, mas enfim, era. E agora ele é bem escurinho. E todo mundo que olha pra minha filha, a primeira característica que as pessoas reparam é que o olho dela é claro. E isso me gera um incômodo porque, cara, minha filha não é bonita porque o olho dela é claro. Ela não é bonita só por isso. Mas é a primeira coisa que todo mundo que vê, sem exceção, todo mundo que vê a Amora fala isso. Nossa, ele é lindo, o olho dela é claro. Nossa, que olho! Eu acho assim... Ao meu ver, né? É uma coisa que eu acho desnecessária. Mas não sei se vocês têm olho claro. Não tenho nada contra quem tem olho claro. Não tem nada contra quem tem. O que me incomoda é o fato disso chamar a atenção das pessoas mais do que qualquer outra coisa, sabe? Como a gente, todos nós, reforçamos estereótipos que logo depois a gente vai criticar e tratar na terapia. Como a gente faz isso no dia a dia, todo mundo faz, eu faço. São vieses muito inconscientes, assim. Eu faço com outras coisas. Não faço com o olho claro porque eu não tô vendo aquele olho. Mas a gente acaba fazendo. Então, tem algumas coisas que estão entranhadas na gente e que a gente não percebe que, de uma certa forma, acaba incomodando, sabe? E se a gente fala isso, as pessoas falam: nossa,
Ah lá, crizeira, tá reclamando? Cara, não tô reclamando. O olho da minha filha deve ser realmente muito lindo e tá tudo bem o olho dela ser claro. Nada contra. O que me incomoda são as pessoas falarem única e exclusivamente só disso, sabe? Primeiramente. É Então. porque não é só isso, né? A gente não é só isso. Eu passei, eu tenho cabelo cacheado também, e da minha adolescência, a partir da minha adolescência, assim, pré-adolescência, também teve essa coisa de que eu fui levada, aí não foi uma vontade minha, mas eu fui levada a alisar o cabelo, porque era mais fácil, porque meu cabelo é muito fininho, embaraçava muito. Então, assim, eu passei... Eu da minha pré-adolescência até a minha vida adulta, tipo, eu gostava dos meus cachos, sabe? Eu gostava. Ah, eu não gostava, não. Eu fui alisar porque eu pedi, eu implorei minha mãe. Falei, pelo amor de Deus, quero alisar o cabelo. E hoje em dia, se eu... Ah, cara, ainda bem que tem laces, né? Porque aí dá pra gente brincar. E eu amo, sou apaixonada por cabelo, por trança, por penteado, por laces e tudo. Mas alisei porque quis. Provavelmente por uma pressão estética, provavelmente, mas... É isso, são coisas que estão entranhadas no nosso cotidiano e que a gente não percebe, né? É engraçado, porque eu sou o contrário. Meu cabelo é liso e fino. E eu cresci bem, adorava meu cabelo e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar com imagem, aí eu descobri que o meu cabelo, entre aspas, não era tão legal, porque nada que você tentava fazer fixava, né? Você vai fazer o babyliss, o cabelo desmonta. Vai tentar dar um volumão, desmonta. Então, assim, tudo é problema, né? Assim, exatamente. em termos de padrão de beleza. Eu acho que, na verdade, desculpa se eu... Pode falar. É porque, na verdade, a gente tem que... Não pode negar a influência de uma estrutura social, porque é uma estrutura que foi criada, que, na verdade, para nós, mulheres, pra gente estar sempre insatisfeita da maneira que a gente é. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que quer que a gente entregue nunca tá bom. Nunca, sabe? Eu, tipo, eu passei tem 2, 3 anos, eu passei pela transição capilar e consegui ver meu cabelo de volta e parece que eu retomei uma parte minha, porque para mim aquilo era importante. Eu não alisei o meu cabelo por vontade, mas eu acho que tudo é, de uma forma ou outra, é pressão estética, porque da mesma maneira que eu tive que alisar o cabelo porque era difícil de pentear, eu quis alisar e foi por vontade, mas eu não sei se pode ter sido uma pressão estética. Eu acho que tá dentro desse lugar que a gente aprende a achar que só uma determinada coisa é bonita, porque é esse ideal, né? E, tipo, até quando a Rosane fala do cabelo dela fino, que nada pega, porque tem aqueles cabelos super volumosos e super esvoaçantes, né? Então, que tem aquele ideal de... sei lá, de um cabelo cheio de... Tem que ser liso, mas tem que ter um volume, tem que ter um movimento, tem que... E tipo, nunca tá bom. Pressão de todo lado, gente, nunca tá bom. Nunca tá bom mesmo. Então, assim, é complicado. A gente vive isso e... A gente com deficiência não tá... liberto disso, né? A gente também passa por isso. Eu acho, de uma certa forma, até bom, porque nesse caso tá incluso também, né? Porque é isso, tipo... São questões que passam pela gente e que a gente vive. E faz com que a gente mostre que nós somos humanos, que a gente também tem questões e que tá tudo bem, né? Essa é uma das coisas que as pessoas sempre me falam assim. O que é bonito pra você que não enxerga? mas você tem questões estéticas, preconceitos estéticos? Cara, tenho. Porque é isso, a estética, a imagem, ela é ensinada. Não é uma coisa só de, porque eu não tô vendo e aí eu não tenho. Gente, super tenho. Tenho questões com careca. Meu primeiro namorado foi careca, eu tinha maior nervoso de passar a mão na cabeça dele. E é isso, coitado. Gente, não tenho preconceito com careca, mas a textura é uma coisa que me repele. Tanto é que o Lucas e meu esposo, quando vai cortar o cabelo, eu fico, corta muito não. Cara, questões. E aí? Eu não enxergo. E tá tudo bem, entendeu? Tipo... Agora vamos falar de maternidade? Vamos super. Como que espaço que ocupa a maternidade na sua vida? Um grande espaço. Eu sempre quis ser mãe, gente. Sempre quis ser mãe. Eu fui mãe dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus pais. Eu acho que não tenho nada contra quem não quer, quem não gosta, quem foi e não gosta, tá tudo bem. Mas eu gosto do cuidar. Sabe aquela coisa de que você sabe que você nasceu? Eu acho que a maternidade pode ser um dom para algumas pessoas. E para mim, eu acho que eu nasci para cuidar.
Então é isso, assim, ela ocupa um espaço grande. Eu sempre soube que eu teria o Davi. Desde que eu sou muito nova, eu falo que ia ter um filho, que esse filho ia ser menino e ele ia chamar Davi. E quando eu fiquei grávida pela primeira vez, eu não senti esse negócio de, é menino ou menina? Não fazia ideia, só fiquei enjoada, passei muito mal e tal. Mas, no fundo, eu acho que eu já sabia que viria o Davi. E a Amora veio sem eu esperar, mas se tornou um presente. É um presente, assim, meu presente de 2023 é a minha filhota. E eu gosto, sabe? Eu curto ser mãe de verdade, assim. Gosto mesmo. Eu também adoro. Nós duas temos um Davi, né? De 3 anos, inclusive, nascidos em agosto. A gente descobriu isso agora há pouco. Impressionada, gente. Uma coincidência. E eu amo também, assim, eu acho, é muito puxado, né? Porque é muito intenso, você não tem final de semana, a não ser que você tenha alguém... Não tem noite. As noites nunca mais são as mesmas. Exatamente. É muito trabalhoso, mas acho que o maior desafio e a coisa mais recompensadora, assim, que já aconteceu pra mim e que mudou tanta coisa na minha vida e me fez também me surpreender comigo mesma, sabe? Eu já sou do time contrário, né? Mas eu levei um bom tempo, na verdade, muita terapia, para descobrir que eu não queria ser mãe. Porque, eu sou mulher com deficiência, então já me negam tanta coisa já dizem que eu não posso fazer. Você não é capaz de ser mãe. Não, mas eu não sou capaz de ser mãe, então eu quero ser mãe. Mas aí eu tenho medo de parto. Eu sempre tive medo de parto, assim. Eu foi também uma coisa sempre que... tive. É uma coisa meio louca. Pra mim foi o menor dos problemas. Nossa, eu tinha muito. Aí eu falei, eu pensei, não, eu não quero ter um filho da minha barriga. Então eu vou adotar. Aí eu fiquei maturando essa ideia. E aí eu tive que chegar realmente a muito tempo de terapia para entender que eu não queria essa função do maternar para mim. Assim, eu tenho sobrinhas... E eu materno muito as minhas sobrinhas e eu materno muito os meus amigos. E eu tenho esse lugar de acolher os filhos dos meus amigos. Mas eu precisei descobrir que eu não queria ser mãe. Uhum. E assim, também é um processo doloroso e também... A gente também é julgado... Ao mesmo tempo em que falam para mim... Enquanto mulher com deficiência, você não é capaz de ser mãe. E eu faço esse movimento, eu vou mostrar que eu sou capaz. Mas, peraí, eu não quero. Será que eu quero? Será que eu quero? Não, eu não quero. E aí, mas como é que você não quer? Não, eu não quero. Não quero. Eu só tenho direito de não querer. Eu quero cuidar de mim e quero maternar as pessoas que estão à minha volta. E tá tudo bem, né? Tudo bem. A realidade da gente que é mãe com deficiência no Brasil é muito triste, assim. A maior parte das mães com deficiência tem os seus filhos retirados de si simplesmente porque são mulheres com deficiência e porque a sociedade acredita que nós não temos capacidade de cuidar. Isso é um dado, assim. E é um dado desesperador, né? Porque eu fico pensando, cara, é o que eu falei lá no começo, assim, as pessoas acham que eu sou digna de pena, digna de cuidado e logo não tenho capacidade de cuidar dos meus filhos. Quando eu fiquei grávida, eu vi coisas do tipo, que bom que você ficou grávida. Agora você vai dar um descanso para sua mãe e seu filho vai poder cuidar de você. Meu filho estava na barriga, gente. As pessoas perguntam, sua mãe é mãe de seus filhos, seu esposo é pai. As pessoas elas não têm vergonha de fazer esse tipo de pergunta. Acho muito por isso que eu surgi com a minha série no Instagram chamada Maternar às Cegas, assim. Que é demais, eu adorei. Maravilhosa. Muito legal. É pra mostrar de uma certa forma... Eu não fiz com essa intenção, na verdade. Mas mais pra mostrar pra todo mundo, pessoas próximas, pessoas não tão próximas fisicamente, que eu tenho dificuldades de mãe. Que a minha preocupação é saber que a minha filha tá com febre, não como eu vou medir essa febre. Que a minha preocupação é que a minha filha esteja medicada, e não como eu vou dar esse remédio. Entende a diferença? Uhum. Mas o cocô. Putz, bota o dedo, gente. Ninguém acende a luz de madrugada pra saber se a criança tá com cocô. Sabe, assim, tem coisas muito, muito práticas do dia a dia, do maternar, que são trabalhosas, e que as pessoas não me consideram capaz de exercer essa função, porque é uma função. Uhum. Mas assim como eu dei jeito em tudo na minha vida, a maternidade não seria diferente. Óbvio que tem algumas questões que eu tenho e que a Rô provavelmente não tem. Óbvio, gente. Mas a minha preocupação está muito mais na construção de um caráter,
se o meu filho vai crescer uma pessoa maneira, bacana, se eu vou ajudar ele a construir isso, se eu vou estar com ele quando ele der o primeiro passo, o primeiro tropeço, o primeiro machucado, se eu vou me desesperar quando eu tiver que levar ele correndo pro hospital com bronquiolite. Sabe assim, tá no maternar. Não tá na dificuldade porque eu sou cega. E é isso que as pessoas não entendem, assim. Eu acho que é isso, assim. Também não... A minha maternidade segue sendo... Eu tô no 2º filho. Algumas pessoas andam por aí me chamando de parideira. Porque eu quero ter mais um. Que meu esposo não ouça. Mas é isso, gente. Eu tenho dificuldade. Eu tava falando pras meninas que... Cara, não durmo, né? Eu tenho uma insônia. E quando eu vou dormir, um acorda, o outro tá dormindo, aí o outro acorda. Cara, questões de maternidade mesmo. E que são muito difíceis. Por isso que eu acho que tem gente que é mãe e descobre que não gosta da função, não dos filhos. Tá tudo bem. Sim. Sem julgamentos mesmo. Mas eu gosto. E aí, assim como eu quis ser jornalista, eu quis ser mãe. E eu dei o jeito de ser jornalista e eu tô dando o meu jeito de ser mãe. Maravilhosa. Né? Uhum. Por falar em maternidade, vamos falar aí do maior símbolo de maternidade que a gente tem, que são as deusas, né? Nós temos deusas que nos regem, a gente acredita, enfim. Eu acho que o movimento feminino, muitas mulheres estão retornando a esse contato com uma crença baseada na maternidade, né? No foco na mulher e no feminino. Então, a gente tem um oráculo, que é o oráculo da deusa, que cada convidada nossa, a gente tira uma carta que vai trazer um conselho de uma deusa específica para uma questão que essa convidada possa estar passando, de repente traz alguma resposta, que só ela, né, vai levar aquele conselho. Que eu tô precisando. Vai digerir isso e aí depois a gente vai passar a meditação específica da deusa, que vai estar na descrição desse vídeo para quem quiser fazer também. Então eu convido você, Natália, a tirar com a gente o nosso oráculo da deusa. Tá bom. Vambora. Respirando fundo. Nossa. Falou nossa, hein? Nós temos aqui uma deusa egípcia, que é a deusa Mate. Deusa Mate é a deusa da justiça. Ela... Quando os homens desencarnam na mitologia egípcia, se diz que o coração deles é colocado numa balança e do outro lado uma pena. Então, o seu coração ele tem que estar tão leve quanto esta pena para você poder ir além. Então, essa deusa Mate é uma deusa da justiça. É uma mulher que está com um vestido branco longo, ela está sentada com os joelhos dobrados e ela tem asas nas costas. Rosane pode falar Vou ler um o pouquinho? significado da carta para você. Mate chegou com sua pena da verdade para ajudá-la a trazer justiça à sua vida. Você está numa situação que parece injusta, desonesta ou pouco razoável? Tem usado de integridade, mas o outro ou os outros não, e agora você está ferida e busca justiça? Não tem sido honesta em suas palavras, em suas atitudes? Você está sendo injusta com os outros, consigo mesma? Talvez seus padrões sejam tão rígidos que você ache impossível atendê-los e se sente continuamente obrigada a rebelar-se. Você tem um juiz interior que a condena por quaisquer ações segundo suas próprias regras? É hora de pagar todas as dívidas, de promover um equilíbrio honesto e razoável em todos os seus procedimentos. Mate diz que o caminho da totalidade para você está em aceitar a natureza amorosa da justiça, que busca corrigir todos os erros ao dar as lições necessárias. Pensa aí, porque aonde bateu em você. Tá bom. Bateu. Porque é muito particular, lógico, né? Ela traz essa mensagem aí aonde bater de determinados aspectos. Vou repetir, a gente vai disponibilizar a meditação da deusa Mate na descrição desse vídeo.
E essa meditação é um exercício muito bom para você entrar em contato com qualquer que seja a questão que tenha batido em você com essa mensagem. Tá bom? Obrigada. Em que você pensa quando pensa em justiça? Nossa, eu penso em tanta coisa, assim, porque eu acho que tem uma justiça que é muito nossa, assim, da gente com a gente mesmo, né? São cobranças que a gente se faz e que não necessariamente a gente está sendo justo com aquela realidade que a gente tem. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim. Tem a justiça dos outros com a gente e tem a justiça da gente com o outro, né? Porque, querendo ou não, acho que inevitavelmente a gente está sempre julgando, assim. E a gente se esquece que quando a gente aponta um dedo para o outro, a gente está voltando 3 pra gente. Então, acho que é, assim, bateu profundo, assim. Acho que muito para mim, comigo mesmo. Algumas situações que talvez eu esteja passando, que talvez eu não concorde. Mas é isso, assim. Foi importante essa mensagem. Ai, Que bom que Deus amado te abençoe Ai, e que te bom. traga inspiração com essa meditação, tá? A Amém. gente vai passar depois ela para você. Eu quero. Então é a última pergunta agora que a gente quer saber. Onde está a sua beleza? Ah. Olha, eu costumo dizer que, pra mim, assim, a minha beleza, ela mora muito naquilo que... 50% naquilo que a gente vê e 50% naquilo que a gente sente. Então, a minha beleza, ela tá muito misturada, assim, no que eu vejo com aquilo que eu sinto. Mas falando em estética visual, eu acho que eu gosto muito do meu sorriso e acho que meu sorriso é muito acolhedor. Então, eu vejo muita beleza no meu sorriso. E, ao mesmo tempo, naquilo que eu sinto, eu acho que a minha beleza está muito na minha escutativa, assim. Eu acho que a minha escutativa, junto com o meu sorriso, são coisas que me fazem me sentir muito bonita. Ah, que bom, que maravilha. Obrigada, acho que foi uma delícia. Foi Mas, ótimo adorei conversar com também. você, adorei. Foi uma troca incrível. Você eu acho fala muito bem, tem uma clareza do que você fala, é muito inspirador mesmo, assim. É um dom que você tem, né? Ah, obrigada. que Que bom. E sorte, como diz os atores, merda pra vocês. Obrigada. Que tenham muitas temporadas, a grande beleza, que ela se torne cada vez maior. Obrigada. seja. Obrigada, a gente agradece a sua presença, a gente agradece a sua partilha e o seu coração disponível e generoso aqui para contar coisas pra gente e trocar, né? Porque somos mulheres e estamos aqui nessa troca. Eu acho que isso só faz a gente se enriquecer mais, né? Não é isso. A gente quer agradecer também todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo ou participando dessa troca de alguma maneira. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido e lembrem-se sempre de que a grande beleza está nas múltiplas possibilidades de ser mulher. É isso. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.